bendita, inaudita, eterna palavra de Deus é em Salmos, Salmo de número 42. Salmo não tem capítulo, né? Cada salmo é um salmo. Salmo 42. Eu gostaria de falar um pouco essa noite sobre a presença de Deus na nossa vida. Muito bem. Salmo de número 42. Diz da seguinte forma: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite, porquanto me diz constantemente: onde está o seu Deus? Podeis assentar, meus queridos. Que gostoso estar aqui. Que bom estar aqui convosco essa noite. Por mim, eu ficaria mais tempo ainda ouvindo a nossa irmã que estava aqui, que me antecedeu, falando de Jesus, né? Porque Jesus é muito bom. Meus queridos irmãos, pela graça de Deus, eu sirvo a Jesus já há 33 anos. E sei só um pouquinho da Bíblia, mas esse pouquinho queria repartir convosco, né? Não sei tanto da Bíblia como o pastor André sabe. Para mim ele é um doutor, é um mestre, né? Eu sei um pouquinho, e esse pouquinho gostaria de repartir convosco, né? Nós vemos aqui que o salmista, ele tinha sede da presença de Deus. Sede é uma necessidade que há no ser humano. Tanto a sede, né, de água, a sede física, mas a alma do ser humano, ela tem sede de Deus, mas do Deus vivo, né? Então, como esse animalzinho bramava pelas correntes das águas, né, suspirando, almejando, o salmista, ele se inspira e diz: olha, a minha alma, ela tem sede de Deus, sede do Deus vivo, sede da sua presença. Meus queridos, não tem coisa mais gloriosa nessa vida do que sentir a presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E ele dizia: olha, quando, né, eu entrarei e me assentarei ante a face de Deus. Meus queridos, Moisés, ele sobe ao monte. O próprio Deus lhe disse para subir no monte Sinai. E ele subiu, ficou ali, 40 dias, 40 noites, num jejum sobrenatural. E Deus falou: olha, Moisés, você diga ao povo que se ponha de longe. Ninguém se chega ao monte, e nem até mesmo animais, né? Não toque no monte. Quem tocar no monte morre. E Moisés subiu e ficou ali, orando, falando com Deus. Meus queridos, a presença de Deus desceu ali de uma forma tão intensa, de uma forma tão gloriosa, meus queridos, que de repente se ouviu o som
de buzina. De repente, o monte Sinai fumegava, o monte tremia, e havia trovões e relâmpago, trovão como um anúncio da presença de Deus ali. Moisés, ele ficou todo trêmulo, ele tremia, pastor André, porque era demais a presença de Deus ali. Que tempo mais tarde, ele mesmo disse, né, que ele estava todo trêmulo e assombrado por causa da presença de Deus ali. Irmão, feliz é o homem que almeja a presença de Deus, que tem sede da presença de Deus, que busca a Deus até sentir a sua presença. Foi algo tão glorioso, ele chegou tão perto de Deus, ou Deus chegou tanto perto dele, que a Bíblia diz que o rosto de Moisés brilhava, o rosto dele, irmão, resplandecia. Olha que coisa tremenda. E o povo que se pôs de longe ouvia os trovões e os relâmpagos e Deus falar com ele. E quando ele desce daquela montanha, o povo ficou com tanto medo que falou: ó Moisés, quando Deus tiver que falar alguma coisa, olha, fala você conosco. Deus fala para você e você fala conosco, para que nós não morramos. Eles ficaram com tanto medo, né, do que eles ouviram, que eles pediram para o próprio Moisés falar com eles, e não Deus falar com eles, porque senão eles morreriam. Moisés teve que colocar, né, ali como que um lenço, porque eles não aguentavam olhar para o brilho que estava no rosto dele, para os irmãos terem uma ideia de como foi real, foi glorioso, foi profundo, foi intenso a presença de Deus ali na vida dele. Você almeja a presença de Deus? Você tem sede da presença de Deus? Você quer a presença de Deus na sua vida? Então busque, porque Deus está pronto a se aproximar de nós, a estar em nós, a nos encher da sua glória, da sua presença. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. É glorioso demais sentir a presença de Deus. Um dia eu estava orando e a presença de Deus foi tão real que parece que isso aqui ia desconjuntar tudo, parecia que ia quebrar tudo. Deu medo aquele dia, entendeu? E teve um momento que eu levei a mão assim, parece que eu ia tocar em Deus. Como pode? Deus é Espírito, que você vai tocar nele, mas a presença de Deus é real. Há seres humanos, irmão, que pensam que Deus é um ser que quer ficar lá longe, a não sei quantos milhões longe do ser humano, de quilômetros longe. Não, Deus quer estar próximo de nós, junto de nós, e vou mais longe, dentro de nós. Louvado seja Deus, né? E o salmista, ele dizia: ó Deus, a minha alma, ela tem sede de ti, ela tem sede do Deus vivo. Irmão, assim como a água é algo essencial ao nosso corpo físico, nós não podemos ficar sem ela. Você pode ficar sem comer alguns dias, mas se você ficar sem tomar água alguns dias, vai criar uma enzima venenosa, você pode até morrer. O ser humano é constituído de aproximadamente 60% ou mais 60% de água. Há necessidade de água, e você tem aquela sede tremenda, e você precisa de água, e a sede é algo tremendo, e assim como a água é essencial para a nossa vida, assim também a nossa alma, irmão, ela tem sede de Deus, porque ela saiu de Deus, ela veio de Deus, e a alma do ser humano, ela tem sede de Deus. Como os homens estão longe de Deus, aqui é um vazio tremendo, e os homens vão atrás da autossatisfação dessa vida,
Mas nada preenche o vazio da alma, da sede de Deus aqui. É só Deus para preencher essa sede. E nada mais. Porque tem um lugar aqui dentro que é de Deus. E nada pode satisfazer a sede da alma, a sede que a nossa alma ela tem de Deus, a sede do Deus vivo, louvado seja Deus, né? Os homens vão em busca das vanglórias, os homens vão atrás muito dos bens materiais, os homens vão muito atrás da riqueza para ser feliz, para ter uma autossatisfação, mas meus queridos, a verdadeira felicidade não consiste na posse dos bens materiais, a verdadeira felicidade, o verdadeiro gozo na alma, consiste em ter um Cristo vivo na nossa vida, na nossa alma, injetado pelo Espírito Santo. A verdadeira felicidade consiste em saber que um dia você vai sair daqui e vai morar junto de Deus por toda a eternidade, pela graça de Deus. Eu e você vamos chegar lá, porque nós não merecemos, mas Deus quer isso para nós. Louvado seja Deus. Então a nossa alma, a alma do humano, ela almeja por Deus, ela tem sede de Deus. O que é a alma? A alma é a nossa parte espiritual, a alma é a nossa parte imaterial, a alma é uma parte nossa incorpórea, a alma é a sede dos nossos sentimentos, com a razão e a vontade. Então a nossa alma, ela tem sede de Deus, ela almeja a Deus. E como é que nós ficamos sabendo que Deus existe? Através dos nossos 5 sentidos. A nossa alma, ela tem informação do mundo exterior através dos nossos 5 sentidos. E qual foi um dos nossos 5 sentidos que nos deu nos fez saber, a nossa alma, da existência de Deus? A audição. Alguém pregou para nós e foi gerada uma sede de Deus. A fé vem pelo ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. E aí o humano passa a ter sede de Deus. Então o salmista dizia: assim como a corça brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Dentro de mim, dentro de você, tem uma alma eterna, e por essa Cristo morreu. Louvado seja Deus. Muito bem, Moisés, ele aprendeu a ter esse desejo grande da necessidade da presença de Deus na vida dele. Ele teve essa experiência de ouvir a voz de Deus e foi gerando uma sede tão grande nele que um dia ele queria ver a Deus. Mas como é que pode? Eu sei que esse ser criou esse vasto universo, criou os céus, os mares, as estrelas, eu ouço a voz dele, mas eu não vejo ele. Ele exigiu, ele queria ver Deus. A sede da presença de Deus, esse contato com Deus foi tão intenso que ele queria ver Deus. É até que Deus falou: não, Moisés, olha, ver a minha face, querer ver a minha face, o meu rosto, não, isso aí não. Se o mortal ver, vai morrer. Mas você fica aí numa fenda, e quando eu passar, você vai me ver pelas costas, mas ver o meu rosto não. E aí, ele ficou na fenda, Deus colocou sua mão, ele não viu a face de Deus, e quando Deus passou, ele viu a Deus pelas costas. Mas o homem foi tendo uma comunhão com Deus, e cada vez mais, ele foi tendo mais sede de Deus. Certa feita, eles deveriam ir para um lugar, e Deus disse: olha, Moisés, eu mando o meu anjo ir com vocês. E ele teve tanta ousadia, e ele exigia a presença de Deus, ele disse assim: não, olha, anjo não, se a sua presença não for conosco, nós não vamos sair daqui. Aí Deus disse: irá a minha presença contigo para fazer descansar. Louvado seja Deus.
A presença de Deus faz a sua alma descansar. Está angustiado com as tribulações dessa vida, com as angústias dessas vidas? Tem dia que a gente não entende porque está angustiado. Dobra o seu joelho, vai orar a Deus, coloca um hino lá para ouvir, deixa entrar na sua alma e você vai ver a coisa mudar. Louvado seja Deus. Busque a presença de Deus. A presença de Deus, então, ela também faz descansar. Irá a minha presença convosco para te fazer descansar. Meus queridos, a presença de Deus, ela também dá paz. Jesus morreu, os discípulos estavam com medo tremendo das autoridades de Israel. Fechado, trancado num quarto, angustiado, com medo. E de repente, quem aparece no meio deles? Jesus. Ele deu um sopro sobre eles e disse: olha, recebei o Espírito, paz seja convosco. E a sua presença trouxe aquela paz gloriosa. Então a presença de Deus, tem muita gente andando por aí nesse mundo, irmão, sem paz. O homem busca a Deus, deixa Deus entrar, deixa Deus estar presente, vai ter paz de sobra na vida. Louvado seja Deus. A presença de Jesus chegou ali, trouxe o quê? Trouxe paz. Louvado seja Deus. Há pessoas, irmão, que a presença de Deus foi tão tremenda na vida dele, que ele adorou, louvou a Deus. Maria, certa feita, quando o anjo anunciou que ela ia ser mãe do Salvador, Deus se aproximou tanto dela, que ela se alegrou. Ela disse: olha, a minha alma engrandece ao Senhor, porque doravante, daqui para frente, muitas pessoas vão dizer que sou uma mulher feliz. Eu sou uma mulher bem-aventurada. Por quê? Porque grandes coisas me fez o Todo-Poderoso e santo é o seu nome. Louvado seja Deus. É uma mulher que tinha comunhão com Deus. E Deus era com ela. E Deus veio até ela. Meus queridos, a presença de Jesus, ela tira a angústia. Quando Jesus está presente, muitas coisas mudam, Muitas coisas mudam. Estou de olho no relógio. Nós sabíamos que tinha um cego, que ele andava angustiado, por certo. Mas ele ouviu falar que Jesus fazia as pessoas andarem. Ele ouviu falar que Jesus curava os cegos. E ele teve uma sede agora na sua alma de querer conhecer Jesus. Uma necessidade, ele queria ver. E quando Jesus passava, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque ele queria o quê? Ver. Ele queria o quê? Ele queria enxergar. Houve um cego que ele ficava na rua, ele colocava uma placa de papelão na costa dele, e ele ganhava, pastor André, várias moedas com aquilo ali. E ele escreveu algumas frases, dizia: eu gostaria de ver as estrelas, mas eu não posso, sou cego. Eu gostaria de ver as borboletas, dizem que são muito bonitas, mas eu não posso, eu sou cego, Eu gostaria de ver as montanhas, mas eu não posso, eu sou cego. Eu queria ver as crianças, mas eu não posso, eu sou cego. As pessoas se constrangiam com isso e dava moeda para ele. Mas esse cego da Bíblia, quando Jesus disse para ele: o que você quer? Ele disse: eu quero ver. Aí Jesus disse: então vê, a sua fé te salvou. Quando os olhos dele se abriu, ele não viu estrela, ele não viu montanha, ele não viu criança, ele não viu borboleta. A primeira coisa que ele viu foi a face de Jesus, o homem mais maravilhoso que ele viu na sua vida. Porque mudou a sua vida. E ele viu por quê? Porque Jesus estava presente ali. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Então, a presença de Deus na nossa vida é algo simplesmente glorioso, é simplesmente algo maravilhoso. Eu vou encerrar, mas quando estavam angustiadas, Maria e Marta,
E aqueles incrédulos judeus vieram consolar, só chorar junto com elas, né? E eles eram incrédulos, né? E eles diziam: olha, não podia esse Jesus aí que curava tanta gente, né? Expulsava demônio, curava os cegos, paralíticos, né? Mas acontece, meus queridos, que quando Jesus chegou, quando a presença dele chegou, tudo mudou. Marta correu ao seu encontro, lançou seus pés, e ela disse: olha, se o Senhor tivesse aqui, se a sua presença tivesse aqui, o meu irmão ele não teria morrido, porque eu sei que o Senhor ia curar ele não ia morrer. Mas agora eu sei que tudo quanto o Senhor pedir a Deus, Deus concederá, né? Deus, e Jesus disse: olha, o seu irmão há de ressuscitar. E Jesus falou: mas e Maria? Maria veio correndo, veio com a mesma conversa, se prostrou ali e disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, né? Aí Jesus falou: o seu irmão há de ressuscitar. Mas ela disse: ah, sim, não, eu sei, eu conheço a Bíblia, conheço a palavra de Deus, a palavra de Deus já me revelou, eu sei, o meu irmão, lá no juízo final, lá distante, no futuro, eu sei que o meu irmão vai ressuscitar. Mas Jesus disse: não, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê, nunca morrerá. Você crê nisso, no que eu estou falando? Aí Maria disse: sim, eu creio que tu és o Cristo que havia de vir ao mundo, louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então agora vamos nos dirigir para lá. Foram para o túmulo, né? Foram para o túmulo. Jesus levou a fé das duas lá em cima, a presença deles levou a fé das duas lá em cima. Mas quando chegaram lá, meus queridos, a Bíblia diz que o defunto o quê? Fedia, cheirava mal, né? Que ele estava em estado de putrefação. Dizem que com 3 dias, 4 dias de morto, estoura tudo dentro de nós aqui. E os nossos próprios vermes começam a fazer a festa, né? E fedia. Diz alguém que um animal fede, mas diz que um ser humano, quando morre, fede muito mais ainda. Eu não sei, porque tem gente que quer ser grandão, quer ser o bambambam. Grande é Deus, né? Mas o salmista disse aqui: olha, ainda que consumir da minha carne, eu ainda verei a Deus um dia, ainda que eu morra, ainda que eu vou para a sepultura, ainda que os vermes comam a minha carne, suma tudo, nem por isso eu vou deixar de existir. Naquele grande áureo dia, quando a trombeta soar e Jesus descer com poder e grande glória, esse corpo mortal vai se revestir da imortalidade, esse corpo corruptível vai se revestir da incorruptibilidade, e estaremos para sempre com o Senhor. Louvado seja Deus. Só que aquele mau cheiro terrível foi um gelo na fé de Marta. Quando ela sentiu aquele mau cheiro, ela disse: Senhor, olha, já cheira mal, porque é de 4 dias. Ela queria dizer: Jesus, sabe de uma coisa? Vamos fazer o seguinte, eu estava crendo que o Senhor ia ressuscitar o meu irmão, mas agora, está insuportável isso aqui, vamos embora, né? Vamos deixar isso para lá, né? E Jesus disse: não, eu não disse para você que se você crer, você vai ver a glória de Deus, você vai ver o quanto é grande o poder de Deus. E tendo isso, irmãos, ele olha para cima e diz: Pai, olha, eu sei que o Senhor sempre me ouve, né? Eu não precisava estar falando com o Senhor assim, mas eu estou olhando assim para o céu, estou falando contigo, para que esses homens incrédulos que estão aqui
creia que o Senhor me enviou. E aí, meus queridos, ele levanta a sua voz, voz de poder, voz que ele usou para criar esse vasto universo, e disse: Lázaro, sai para fora. E ele, ainda que estava podre, ainda que estava enfaixado, ele veio para fora, sobre o poder, sobre o comando, sobre a voz de autoridade e poder do nome de Jesus. Ele ressuscitou. Porque tudo isso aconteceu porque a presença de Jesus estava ali. A presença de Jesus vai fazer milagres impossíveis na sua vida. Você crê? Se você crê, recebe a sua cura agora, porque Jesus é detentor de todo o poder. Ele foi humilhado na mais baixa humilhação na cruz, mas o Pai o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que no céu ele seja adorado aqui e temido também no inferno. Grande é o nome de Jesus, e a sua presença faz maravilha. Não deixe de buscar a presença de Jesus, porque a presença de Deus na sua vida te dá paz, te dá segurança. A presença de Deus na sua vida faz milagre. Quando ele chega, quando ele está presente, o milagre acontece. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Está angustiado? Busca a presença dele. Amém.